Todos os dias recebemos diversas mensagens sobre a multa do bafômetro, processos administrativos de suspensão contra o direito de dirigir, e eu vou aproveitar neste vídeo para compartilhar mais uma situação no qual o cliente trouxe para nós através do WhatsApp aqui da Jacob Advocacia, onde há mais de 9 anos nós atuamos somente com o direito de trânsito. Então ele enviou a seguinte dúvida, que talvez seja a sua, e as informações que eu vou estar respondendo ao longo desse vídeo, tenho certeza que vai te auxiliar também caso você esteja enfrentando um problema relacionado a uma multa do bafômetro, a um processo administrativo de suspensão. Então ele encaminhou o seguinte: eu fiz uma viagem, sou de Minas, aluguei um carro em São Paulo, aí eu peguei o carro de São Paulo e fui até Ubatuba. Inclusive, Ubatuba é uma região que a gente tem notado que tem muita fiscalização de trânsito. Caso você esteja no local ou vai até o local passar férias, enfim, recomendo tomar cuidado, tá? Para não ingerir qualquer bebida alcoólica e dirigir, que é muito provável que você seja fiscalizado. E, obviamente, jamais faça isso porque você vai estar colocando os demais daquela via em perigo. Então, um dos dias lá eu tinha uma fila muito grande e vi eles parando todo mundo para fazer o bafômetro. Então, veja que sempre uma fiscalização envolvendo o bafômetro é necessário que, de fato, esteja no local presente o etilômetro ativo, aquele que você assopra um bocal descartável. Não basta somente um aparelho, como se fosse um bastão, que aproxima e acende uma luz verde ou vermelha. Não basta isso. De fato, deve existir, você deve visualizar e ser ofertado por parte do policial o bafômetro ativo. Então, continuando, o carro está no meu nome alugado e meu esposo recusou o bafômetro. Aí eles mandaram encostar, fizeram o bafômetro em mim, eu fiz, e não acusou álcool nenhum. Mandaram seguir com o carro. É muito provável que eles tenham, de fato, apenas aproximado o etilômetro passivo, que é o que eu mencionei agora, um bastão à distância da janela do motorista que acende uma luz verde ou vermelha. Ela não trouxe mais detalhes, mas é muito provável que tenha corrido dessa forma, porque logo em seguida ela foi liberada. E geralmente, para que haja de fato teste através do bafômetro ativo, ele é muito mais demorado, porque tem um bocal descartável, ele emite um resultado, tem que verificar qual que foi o resultado emitido, se ele ficou dentro da margem tolerável, que é o que nós chamamos de erro máximo admissível, ou se ele ficou acima, se foi apenas um resultado administrativo ou se envolveu crime. Então, com certeza seria uma abordagem muito mais demorada. Pelo que ela narrou aqui, foi algo rápido. Por isso que eu cheguei nessa conclusão, que foi apenas o etilômetro passivo. Mandaram seguir com o carro e assim fizemos. Aí ontem nós recebemos uma mensagem do aluguel, provavelmente da empresa que locou o veículo, que tem essa multa de 2.000 e tanto, e está com 20% de desconto. Vamos lá. Sobre essa questão do desconto de uma infração de trânsito, você tem que ter muita cautela. E o porquê que eu digo isso? Porque você tem hoje na nossa legislação de trânsito, até a data deste vídeo, que é 28 de janeiro de 2026, duas possibilidades de pagar um débito de uma multa. Com 20% de desconto ou com 40% de desconto. A grande pegadinha é quando nós estamos falando de 40% de desconto. E o porquê disso? Porque quando você opta por esse pagamento com 40% de desconto, consequentemente você estará abrindo mão da sua defesa. E ainda você será penalizado, que diante dessa situação, bafômetro, você será penalizado de 3 formas. O pagamento do débito da multa, a suspensão da sua CNH por 12 meses, ou seja, você terá que ficar todo esse tempo sem dirigir. Então, se você é um motorista profissional, isso vai influenciar muito, de forma muito negativa na sua subsistência de sua família. E ainda você vai ter que fazer um curso obrigatório de reciclagem. Você terá que procurar uma autoescola e fazer 30 horas aula. Então veja que é uma consequência enorme, é uma grande armadilha que o órgão de trânsito ele propõe ao proprietário do veículo em relação ao pagamento com 40% de desconto. Se você desejar pagar o débito da multa, sempre faça com os 20% de desconto. 20% de desconto não vai suprimir a sua defesa. Ou seja, você vai conseguir apresentar todas as defesas ou recursos administrativos, ingressar com uma ação judicial, caso você não concorde com essa infração. Então, seguindo aqui,
está com 20% de desconto, que era até ontem, eu tinha que pagar e estão pressionando para pagar. Essa questão do pagamento, eu sempre recomendo que você analise todo o contrato que você fez com essa empresa que locou o veículo para você. Porque geralmente eles cadastram o seu cartão de crédito no sistema e eles tentam debitar, até mesmo sem essa autorização. Primeiro eles procuram debitar, se eles não conseguiram debitar, eles enviam uma mensagem, eles entram em contato com você, de fato, para pressioná-lo para arcar com esse pagamento. Então, verifique se essa empresa não está tentando pagar com os 40% de desconto, porque já aconteceu diversas vezes e o motorista precisava da sua habilitação. E, nesse caso, tivemos que judicializar, inclusive contra essa empresa que loca o veículo. Por que pode ser judicializado contra eles? Haja vista que é uma infração de trânsito que você tem direito de apresentar as suas defesas. Consequentemente, em muitas situações, nem gerou ainda o débito do débito a ser pago, da multa a ser paga, ou seja, a pecúnia. Então, como que a locadora está pressionando você a pagar algo que ainda nem existe? Então, você tem que ter muita cautela em relação a isso. E se você está nessa situação, investigue o porquê que estão cobrando um determinado valor de você. E verifique se de fato existe no sistema deles o cadastro do seu cartão de crédito ou não. Tem muitos motoristas que entram em contato conosco informando que, olha, debitaram tal valor sem minha permissão e eu estou recorrendo. E agora? E até mesmo hoje é pacificado na nossa jurisprudência, ou seja, a lei, a legislação, o entendimento jurídico entende que esse débito por parte da locadora, dessa empresa que emprestou o veículo para você, é totalmente ilegal esse débito automático por parte deles, porque seria um enriquecimento ilícito da parte deles. E o porquê que seria um enriquecimento ilícito? Porque quando eles efetuam o pagamento com 20%, com 40% de desconto, diretamente no órgão de trânsito, e em muitas situações eles cobram de você, motorista, proprietário desse veículo alugado, né, o valor cheio. Então, por exemplo, multa do bafômetro, R$3.000. Eles cobram esse valor de você, porém, eles efetuam o pagamento perante o órgão de trânsito com 20% de desconto. Então, eles pagam R$2.200 ou 40%, então eles pagam R$1.800. Então, veja que eles cobraram R$3.000 de você, mas pagaram um valor bem abaixo. Então, é justamente o que nós chamamos de enriquecimento ilícito. É algo totalmente ilegal e acontece muito por parte dessas empresas que locam o veículo. Por isso que eu recomendo que você sempre verifique se de fato está cadastrado o seu cartão no sistema ou não, ou se até mesmo debitaram sem informá-lo, sem qualquer permissão sua. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Então, continuando, eu não dei muita bola, porque ontem eu achei que era um golpe, e isso aqui já não é a primeira vez que eu escuto de um motorista que nos procura, porque eles enviam um SMS ou enviam uma mensagem no WhatsApp e de fato parece golpe, né? Porque eles enviam uma mensagem bem seca, só informando, olha, tem tanto aqui para você pagar por conta de uma infração de trânsito. E ela achou que houve um vazamento de dados, essas coisas. Mas nós não assinamos nenhum documento. Até sobre esse ponto aqui, quando você é abordado numa blitz policial, não é obrigatório você assinar qualquer documento. Um auto de constatação de sinais de alcoolemia, um auto de infração, ou até mesmo a notificação do cometimento dessa infração. Você não é obrigado a assinar qualquer documento, e se você, por algum motivo, assinou algum documento, fique tranquilo que mesmo você assinando o auto de infração, por exemplo, ainda assim você consegue recorrer dessa infração de trânsito de forma administrativa ou judicial. Isso não quer dizer que você está se declarando culpado. Isso não existe, é um mito que criou-se na população. Mas fique tranquilo que ainda assim você consegue apresentar a sua defesa. Continuando aqui, então eles não falaram nada. Esse ponto aqui é interessante porque, legalmente, se nós olharmos para o CTB, para a Resolução 432 do CONTRAN, para o MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o agente da autoridade de trânsito, por exemplo, o policial rodoviário federal, o policial rodoviário estadual, o policial militar, o guarda, ele tem que informar você
motorista ou proprietário de um veículo que está sendo abordado numa fiscalização da lei seca, o porquê que ele está te abordando e o porquê que você está sendo multado. Diante dessa situação, multa do bafômetro, o porquê que ele te autuou pela recusa ao teste do bafômetro. Isso é muito importante, tá? E por isso que sempre quando um motorista nos procura, nós buscamos investigar o máximo de informações possíveis, principalmente documentais e perante o órgão de trânsito, para que a gente consiga elaborar a melhor defesa possível, de forma mais técnica possível e com base legal. Aí, continuando, ela mencionou que o esposo dela não fez o bafômetro, mas ela fez. E deu verde, e ele mandou a gente seguir. Sobre essa última parte aqui, é o que acontece, tá? Ela não deixou claro se era ela quem estava conduzindo o veículo ou se ela estava no carona. Porém, o esposo dela não fez o bafômetro. E se ele está no volante, durante a abordagem policial, ele recusa a fazer o teste do bafômetro, nós estaremos diante do que nós chamamos de recusa ao bafômetro, que está disposto no artigo 165A, que tecnicamente é recusa ao etilômetro, que é você se recusar a fazer qualquer teste para verificar se existe algum álcool no seu sangue, enfim, que a sua capacidade de direção está influenciada de forma negativa, o seu reflexo está comprometido por conta de alguma substância, seja álcool ou substância psicoativa, ou até mesmo, que poucas pessoas sabem, um medicamento que vem influenciar negativamente nessa condução do veículo. Então, se de fato o marido dela estava no volante, realmente estamos diante de uma recusa ao teste do bafômetro, artigo 165A do CTB. Porém, é muito importante, novamente, eu reforçar aqui para você, que somente a recusa daquele bastão que o policial lhe aproxima da janela do motorista não seria viável a lavratura do auto de infração, ou seja, multar aquele motorista apenas por conta disso, porque ele recusou o etilômetro passivo, que ele não é aprovado pelo Inmetro. Ou seja, é como se você recusasse algo que nem deveria existir, que ele deveria ser usado apenas como meio de triagem. Então, vamos supor que se o policial ele tivesse seguido o que está diante do nosso manual brasileiro de fiscalização, ele deveria ter aproximado o etilômetro passivo, acendendo a luz vermelha, ele iria solicitar para aquele motorista encostar o veículo e assoprar o bocal descartável do etilômetro. E a partir disso, se novamente ele recusar esse sopro, aí sim ele poderia ser penalizado pela recusa. Mas ainda tem outros detalhes que ficarão para outro vídeo. Mas diante dessa situação, ela já foi autuada, na verdade o marido, né, quem foi autuado pela recusa ao teste do bafômetro, e ela foi liberada. Então, sobre essa questão da recusa, se você se recusa a fazer qualquer teste de alcoolemia, seja na delegacia, um exame clínico, ou até mesmo o próprio etilômetro ativo, consequentemente você responderá de forma administrativa pelo artigo 165A, que são as 3 consequências que eu já mencionei aqui para você. Agora, tem um outro ponto muito importante, que a recusa ela pode sim gerar penalidades criminais. E quando que isso acontece? Vamos supor que esse marido dela ele tenha recusado a fazer o teste de alcoolemia, porém o policial ele visualizou daquele motorista que ele estava apresentando 2 ou mais sinais de alcoolemia. Por exemplo, que ele estava agressivo, que ele não estava colaborando com a fiscalização, que ele estava desorientado, hálito etílico, que ele de fato não sabia qual era o dia, qual era a hora. Então ele estava desorientado. Diante disso, são sinais de alcoolemia. Consequentemente, o policial ele vai preencher um auto de constatação de sinais e, com base nisso, esse motorista ele poderá ser preso e responder tanto pelo artigo 165A, combinado com o artigo 306 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, veja que não é uma situação simples. Na verdade, é uma infração de trânsito, uma das mais burocráticas, morosas e complexas do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, se você, assim como essa motorista nos relatou e agora está buscando auxílio, se você está passando por uma situação semelhante, entenda que, por ser uma infração que ela pode gerar consequências administrativas e criminais de maneira muito severa,
não é uma infração fácil de ser derrubada através de um recurso administrativo ou de uma ação judicial. De fato, você precisa procurar um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia há muitos anos. Temos diversos deferimentos, basta você pesquisar Jacob Advocacia no Google, você vai ver que tem muitas avaliações. Temos mais de 1000 avaliações positivas de clientes que confiaram aqui no meu escritório, confiaram na minha equipe e que conseguimos um resultado favorável, seja de forma administrativa, seja de forma judicial. E é óbvio, não existe uma receita de bolo aqui quando nós estamos falando de uma infração ou de um processo de suspensão. É necessário analisarmos o seu caso, por isso que primeiro a gente verifica, lhe atende através do WhatsApp, se necessário a gente marca uma reunião presencial ou online para estudar o seu caso, realmente verificar o que pode ser feito. Se de fato exista algo que possa ser feito, então damos início no serviço. Então entenda que não é uma infração simples, na verdade é uma infração bem burocrática, morosa. Temos situações que o cliente ficou conosco 2 anos, 3 anos, para somente após isso conseguirmos resolver. Porém tem um detalhe que, enquanto você está recorrendo de forma administrativa, você consegue utilizar da sua habilitação sem problema algum, haja vista o direito defensivo, que ninguém, na nossa legislação até hoje, pode ser punido sem antes esgotar todas as suas vias defensivas. Então, se você está passando por uma situação semelhante, como essa motorista está passando e agora nos procurou, fique à vontade para encaminhar a sua dúvida nos comentários aqui desse vídeo, para entrar em contato diretamente conosco através do link, que também vai estar disponível na descrição desse vídeo. E será um prazer atendê-lo, responder as suas dúvidas e dar início na resolução do seu problema. Eu aproveito também para pedir, por gentileza, para que você curta esse vídeo, que você compartilhe nos grupos, caso você seja Uber, caminhoneiro, enfim. Tenho certeza que tem outros motoristas que também precisam conhecer dessas informações, que sem dúvidas é muito útil para a população brasileira.